Olá, muito bem-vindos a mais um episódio do Pode Tudo. Alerta de tema sensível hoje. Nós vamos falar sobre os nossos idosos, né? Como é que funciona idosos abandonados em asilos? Quem foi essa pessoa, né? Ou as pessoas são tão más assim, que são capazes de serem bem cuidadas, serem amadas e ainda assim abandonar os seus idosos. A gente vem conversando, né, estudando um pouco sobre o tema, porque vocês sabem que a gente só é palpiteira, né? Deus é tricoteiro, eu e a Dani, a gente é palpiteira. E a gente, assim, lendo, conversando, entendendo um pouco como as coisas funcionam, diz que a nossa geração é a única extremamente sobrecarregada, porque cuida dos pais idosos e ainda cuida dos filhos, o que nunca aconteceu. Eu não tenho a menor dúvida que a gente seja extremamente sobrecarregado, principalmente nós mulheres, né, Eu acho também. heroínas, porque os homens também vazam, né? Até no cuidado com os pais, os irmãos, As mulheres sempre homens, eles ficam, os acabam. homens vazam, né? De uma forma Muitas geral, vezes claro. a cunhada ajuda mais que o próprio irmão, né? Muitas vezes a Engraçado mulher isso. do irmão cuida mais, né. É. Mas o que você acha, Dani? Assim, é um tema que vem ocupando muito a minha cabeça recentemente. Idosos abandonados em asilos, idosos mal cuidados. Você acha que tem explicação? Eu não digo nem assim se tem explicação. Primeiro que eu acho assim, que nem todo idoso que está em asilo ou em casa de repouso, que hoje se usa muito o termo casa de Não repouso, pode né? mais falar asilo, sei lá, não pode falar nada Sei também. lá. Ele não é abandonado, muitas vezes é uma escolha. De cuidado maior, sem dúvida. Às vezes é uma escolha do próprio idoso, quando tem consciência, né? É a escolha da família por uma série de contingências, e a gente não pode julgar. Tem família que não tem condição de ter ninguém cuidando ali, né? E tem condição de pagar, de repente, um lugar para colocar, enfim. A pessoa não tem tempo, né? Porque o que que é cuidar também? A gente já falou A sobre gente já isso. falou sobre isso aqui no Pode, né? Cuidar é dar dinheiro? É estar presente? Eu acho que tem várias formas de cuidado, né? Então eu não acho que necessariamente tem que estar numa casa de repouso para ser abandonado. Tem muito idoso abandonado em casa, né? Que o filho nunca liga para saber como tá, e enfim, que não se preocupa se precisa de alguma coisa ou não. Eu tive um exemplo muito saudável na minha família, que o meu pai, até mais do que minha mãe, a minha mãe estava com a mãe dela todo domingo. Nós íamos à casa da minha avó, que morava com a minha tia, então a gente tinha aquilo da família reunir todo domingo. E minha mãe ia lá de vez em quando durante a semana, parece, para tomar um café entre uma jornada de trabalho e outra. Mas o meu pai ligava todo dia para a mãe dele. Isso é legal. De manhã ele acordava, bom dia, mamãe, precisa de alguma coisa? E às vezes à noite ligava, boa noite, mamãe. Precisa de alguma Ele coisa? era filho único? Não, ele era o mais velho dos Mas filhos. só ele fazia isso? Que eu saiba, todo dia, só ele, E sim. quem foi a sua avó? Foi uma super mãe? Uma super mãe, uma super vó. A minha avó foi uma avó incrível. E eu tenho até, eu tenho uma prima que uma vez falava assim, não, a avó gostava mais de você, né? Mas não é isso, é afinidade. E também é uma outra coisa muito importante. A minha mãe me deixava com a minha avó. A minha tia não tinha esse perfil. Uhum. Né? Até porque a minha mãe trabalhava, então a minha mãe se via muitas vezes obrigada a me deixar com a minha avó. E a minha tia era dona de casa, então ela ficava com a minha prima constantemente. Então não teve esse convívio que gerou esse sentimento, né? Essa conexão maior entre nós duas, né? Então eu acho que eu tive esse exemplo. Então hoje eu moro longe da minha mãe, eu não sou uma filha que liga todo dia, né? Até porque a conversa com a minha mãe sempre se estende, e às vezes a minha mãe quer falar de coisas que naquele momento eu não posso me dedicar a falar, mas eu sempre estou preocupada, assim, né? Dentro das minhas possibilidades, cuidando dela, olhando as coisas que eu posso por ela. E eu acho que eu cuido, sim, Não, né? você cuida muito. Do jeito que eu posso e que eu consigo. Você já parou para pensar onde você quer estar quando você tiver. Eu digo assim, as nossas mães ainda estão bem, saudáveis, né? 80, 85, né? 86, né? Que Minha a mãe senhora tem tem. 86.
Mas você já parou pra pensar assim, quando tiver 90, ou não sei se é a idade, mas assim, quando você tiver precisando mesmo de cuidados, o que que você quer pra você? Você quer ficar numa casa de repouso? Você gostaria de ficar com a sua família? É, Já pensou eu nisso? já. Eu espero não precisar de cuidados. Não, claro que vai É, precisar. não, eu digo Todo velho assim, precisa. cuidados que eu preciso de alguém constantemente comigo, porque hoje o cuidado que eu tenho com a minha mãe é maravilhoso, Kiki. Eu sei, mas ela A tem minha mãe tem 86. total E quando ela tiver independência. 95, por Então, exemplo, que ela não conseguir andar direito, então, é disso que eu tô falando. a minha avó com 95 andava, tomava banho sozinha e tinha uma vida super E saudável. aí só morreu. Eu só morreu, o coração parou como um passarinho. Perfeito. Então eu Acho que eu quero, queria isso. eu desejo isso para minha mãe e ela tem potencial para viver uma vida assim, né? Mas eu penso, Daniela, a menos que ela realmente me pedisse e me convencesse de que ela queria estar numa casa de repouso, eu, tendo condição, hoje eu teria, eu não deixaria ela numa casa de repouso. Né? Eu sei que ia me dar dor de cabeça achar quem cuidasse dela, porque ela é uma galega, então eu não ia parar ninguém lá, mas eu ia arrumar mais uma dor de cabeça, mas eu jamais deixaria. Agora, se ela falasse para mim, não, eu quero ir, e a minha mãe tendo discernimento, vendo que é dela a escolha, eu colocaria sem problema nenhum. A minha Né? mãe não, E eu eu sei que iria não também. gostaria Se eu de ficar. escolhesse, eu iria. Eu sei que ela não gostaria de ficar numa casa de repouso e acho que ela seria fácil de ser cuidada assim em casa, com apoio, com ajuda. Mas não foi isso que eu perguntei. Você, Daniela. Então, eu, Daniela, se eu puder não ir para casa de repouso, eu prefiro. Eu prefiro ficar em casa. Ah, eu queria ficar naquelas bem chiques, assim. Meus filhos trabalhem, estudem muito, sejam ricos. Não, Porque eu quero ficar numa casa de repouso dessas bem não, chiques, eu assim. quero Com um morar. monte de enfermeira, com um monte de coisa puxando meu saco, fazendo Ah, massagem no meu pé. Mas de rico. não, De pobre eu não quero, não. não, Kiki. Então, falando nisso, o que eu queria? Eu queria morar numa casa térrea, como a minha mãe mora, com um belo jardim, que eu pudesse Tem sair, jardim na regar casa a de minha, repouso? mas regar a minha Ah, o planta, seu, deve cuidar ter dos lá o meus seu. bichos, receber os meus amigos velhinhos, Você receber. sabe que a maioria vai ter morrido, Isso eu né? gostar. Ai, Kiki, para. Amiga, quando a gente tiver 90, Meu, o que você acha que vai não, eu vou ter um monte de amigo. Agora, se eu ficar sozinha de maré desci, ainda assim, eu não ia querer ir pra uma casa de repouso, não. Eu não ia, não sei. Pode ser que eu mude de Não, eu não ideia. quero encher o saco dos meus filhos, eu não quero Né? ser Hoje, peso. eu não Ninguém quer, gostaria. né? Vamos Ah, ninguém combinar. quer, Ninguém quer ninguém ser quer. peso pros filhos, ninguém quer não conseguir andar, ninguém quer perder a autonomia, ninguém quer. Mas a verdade é uma só também, Mas né? também a gente não escolhe. Filhos, façam o que for melhor pra vocês. Não, se você puder Entendeu? escolher, você escolhe também. Não, mas eu não tenho, assim, já tá com o pé ali, entendeu? Já quero ficar me Ai, que preparando. coisa horrível, Com não. 90 e tanto, eu quero Não, já estar me preparando pra próxima. não. Assim, eu sou bem tranquila com relação a isso, Não, bem eu tranquila. realmente não gostaria de Eu não ir queria sentir hoje. dor, né? A gente não quer sofrer, mas aí a gente não sabe. Mas o Kiki, isso não é abandono. Se eu escolher pra uma casa de repouso, não é Não, abandono. não, vamos voltar para a história do abandono. Eu tenho pra mim, não Ah. sei se você concorda, que todo velhinho abandonado foi um péssimo pai, uma péssima mãe. Você acha que todo? Gente ruim envelhece, você sabe, né? Claro. Né? Gente bonita envelhece, gente feia envelhece. Eu tenho uma pessoa que eu conheço que uma vez falou assim pra mim: vaso ruim não quebra, Quebra, né? Mas quebra. quebra. E Então eu tenho essa é uma coisa da minha cabeça. É claro que existem. Eu escrevi isso outro dia na internet. Um monte de gente, eu também concordo, também concordo, também concordo. Mas algumas pessoas disseram algumas coisas que me fizeram pensar. Primeira, existe gente ruim, existe gente que foi bem cuidado, que foi amado, que teve amor, mas só porque aquele idoso ou aquela idosa não tem dinheiro, abandonam. Acontece, e eu acredito. Quem sou eu Claro, para não claro. acreditar nisso? E existem também os casos onde, olha que bonito isso que uma pessoa falou. Nem conheço, amizades pela internet. Mas eu achei muito bonito. Assim, o amor de cuidar do pai, da mãe, idosos, que quando a pessoa já não tem mais nada para te oferecer em nenhum sentido, se assemelha ao amor de uma mãe com o filho. E nem todo mundo tem esse amor pelo pai e pela mãe. Não. Falei, verdade, coração. Agora, eu vou Pode falar, ser. eu vou falar uma outra coisa que eu acho também. Engraçado, você vê como a gente trata naturalmente entre aspas, pelo amor de Deus, mas como o abandono de pai, de filhos,
pais que abandonam os filhos é visto de uma forma muito mais, não digo Cruel. natural, não, mais comum. Toda hora você vê. O pai abandonou o filho. Ah, O pai... pai é homem. Não, pai e Que- mãe. Pais que abandonam filhos, que largam filhos. Ah, Pais que abandonam os filhos. ah, E quando você fala de filhos que abandonam os pais, que parece horror. que choca mais. As pessoas ficam, nossa, que horror, abandonou os pais. Porque parte da premissa de que os pais foram pais maravilhosos, né? E que, no mínimo, por terem sido maravilhosos, os filhos têm a obrigação de darem amor, cuidado, tempo, o resto da vida. Como se eles fossem assim, eles criaram essa obrigação por conta. Isso é o reconhecimento pelo que eles receberam, né? Então, quando um filho abandona um pai ou uma mãe, as pessoas parecem que se chocam Crucificam. mais do que quando É os verdade, pais nunca tinha abandonam pensado os nisso. filhos. Eu não Mas sei é se é coisa, verdade. se porque se divulga mais abandono de criança, que eu acho uma coisa, pelo amor de Deus, né? Não, não dá pra Não dá normalizar. para normalizar nunca. Mas pensa isso, quando você fala, o filho deixou o pai né? Como outro dia teve uma reportagem horrorosa de uma senhora que foi deixada numa casa de repouso que não tinha nem asseio, teve bicho na boca, uma coisa horrorosa. E aí fica, olha, como o filho tem coragem de fazer isso. Mas como o pai também tem coragem de abandonar o Como filho. o pai tem Então, coragem de abandonar o né? abandonar. E aí, isso que você falou, E todos os outros? pais Bem ruins. colocado. Eu nunca tinha pensado E nisso. todos os pais ruins foram abandonados pelos filhos? Eu não acho. Porque é aquilo que a gente falou no pódio outro dia. Amor é sentimento, cuidado é escolha. Então tem filho que não gosta ou não vê nada, não reconhece nada no pai e na mãe, e nem por isso deixa de Abandona. cuidar. Outra pessoa escreveu isso pra mim. Falou: meu pai foi horroroso pra mim, pros meus irmãos, e até hoje a gente se reveza e cuida Então. com muito amor. Porque é aquela história, não interessa o que o outro fez, interessa quem você é, né? Exatamente. Quem você é e o amor que você tem. Então, a gente não tem que justificar abandono. Abandono não justifica. E honrar Nem pai e mãe. abandono de filho, nem abandono de pai e mãe. Não justifica. Esse é um cuidado, né? Honrar pai e mãe, mas a gente sabe, é a mesma coisa de. Pode cuidar e não precisa amar, talvez. Exatamente. É isso que eu falo. Honrar o pai e a mãe é não abandonar, Não realmente, abandonar, nunca abandonar. né? E claro que a gente sabe dessas diferenças, né, que existem até na nossa crença agora, que a gente vem para resgatar, que muitas vezes o maior resgate está dentro da família. É. Então você tem um pai e uma mãe, ou ambos, difíceis, né? Mas quando você consegue separar as coisas, né? Eu honrar pai e mãe é não abandonar mesmo, é cuidar, ainda que você não os ame. E não se culpar por não amá-los também, porque tudo bem que o amor é uma coisa que você pode construir ou regar, né? Mas se você tem um pai e uma mãe que não fazem nada, não fazem por onde, você não consegue nutrir esse amor. Então você cresce sem o amor, mas você consegue identificar, né, na tua condição de filho, entender que bem ou mal, com ou sem amor, você chegou onde você chegou e que você tem esse compromisso, não digo obrigação. Sim, não é um E um compromisso, uma compromisso com responsabilidade com Com você. você. Que é o que a Amanda falou no episódio passado. Eu vivo de acordo com Deus, né? O que Deus esperaria de mim. Deus esperaria que você abandonasse seu pai ou sua mãe, por pior que fosse, Não. né? Nunca. E isso é bom pra você. Mas vou entrando nessa história de pais e mães que não são bons. Que não são bons assim, né? Que não foram bons ou. Não, isso a gente pode dizer, não é bom, o cara pensa bom ou mal, mas que não foi bom pai ou não foi boa mãe, é possível sim que a gente analise e julgue sim, e não tem problema nenhum. Bom é bom, mal é mal. Que tem pai, eu conheço pai e mãe que se acha acham bons. que é o melhor do mundo. Eu também conheço, amiga, eu E também ele conheço. é péssima. Mas só E ele. ela é péssima. Mas só ele acha que ele é bom. Não, às vezes as pessoas pintam essa imagem para os outros também, né? Mente, né? Até porque também o que se espera do pai não é o que se espera da mãe, mas enfim. Então. Pais e mães, por exemplo, você tem uma mãe, não é a sua mãe, a Maria, que é ótima, que você. Tarará, mas você tem uma mãe narcisista que vai morar na sua casa e atrapalha a sua vida. O que você faria? Então, aí é bem delicado, porque ela não pode atrapalhar a minha vida. Aí eu converso, eu faria, o que eu faria? Eu tentaria conversar com ela, que eu acho que não ia servir pra nada, porque se ela tá narcisista até os Narcisista não tem nem 86, ela não vai terapia querer cura agora narcisista. deixar de ser narcisista. Eu ia pensar em mim e ia falar, olha, mãe, a gente conviver não dá. Não dá. Então, realmente, você vai ter que escolher. Eu não tenho condição de continuar com você aqui, né? Então, vamos ver o que a gente pode fazer para readequar isso. Ah, mas você não tem condição financeira nenhuma. Você não tem onde enfiar a sua mãe, nem numa casa de repouso.
aí É. fica com a sua É, mãe. aí fica com a tua mãe E aí atrapalhando sua tenta vida. sobreviver, né? É. Aí você começa a aprender, você faz o teu planejamento, descobre os teus gatilhos com ela, e quando você vê que tá começando um, você cai fora. Tranca a véia num quartinho escuro. Passa comida por baixo da porta, Passa pizza. bota que nem aqueles quadradinhos de cachorro, sabe? Que o cachorro passa pra ir Porra, passear no quintal. Que é Passa foda, comida né? por ali. E tem Não, a gente mãe. não pode ser Não, eu tô hipócrita. brincando, mas tem Claro que mãe tem. que é foda. Tem mãe que fala mal da filha, do filho. Porque é isso, gente. Tem gente ruim que é mãe, tem gente ruim que é filho, É. tem gente ruim que é pai, A né? questão é, você tem obrigação? Eu não sei se você tem obrigação de cuidar de uma mãe que foi péssima para você. Eu acho que a palavra obrigação é muito forte, mas eu acho que vai de acordo com os teus princípios, né? Bem ou mal, ela é tua mãe, acabou. Se não fosse ela, você não estaria ali. Então você tem que ter um mínimo de reconhecimento, né? Porque, inclusive, a pessoa que você se tornou, né? Muitas vezes você conseguiu se tornar ou sozinha ou com a ajuda dela, foi por interferência dela. Ah, minha mãe era horrorosa, eu fui buscar ajuda e me tornei uma pessoa melhor. Minha mãe não sei o que lá. Então foi, a interferência dela existiu. Então acho que abandonar não é o melhor caminho, assim, abandonar que eu digo largar mesmo. Abandonar, né? Sob essa justificativa. É. Agora, você não precisa amar para cuidar. Não precisa amar para cuidar. Você pode cuidar sem Você amor pode nenhum. cuidar e também. Isso eu acho que a pessoa precisa merecer, sim. O tipo de cuidado. Ah, não, aí Não é vai ser o cuidado convivência. que a pessoa quer. Sim. Não é o que eu posso dar, o que eu quero dar, o que eu estou O que eu disposto a dar. consigo dar. O que eu consigo, às vezes até conseguiria mais, mas como você não merece, eu vou te dar o que eu quero dar. Não, As também pessoas têm direito de dar o que querem dar, Sim, sim, claro. né? Claro. Eu não sou obrigada a fazer o que você espera de mim, né? Não, Eu sou claro que obrigada não. a fazer o que eu resolvo fazer comigo, né? E com o que eu faço, né? Eu faço o que eu quero. É o que eu quero, né? É. Essa capacidade de quem dita sou eu. Mas é bem complicado, né? Existem casos, assim, absurdos que a gente nem imagina, né? Esse post que eu tô falando, que eu acabei comentando, é da Patrícia Mello. Até convidei ela para vir pro Pod, ela vai passar um tempo no Peru e diz que vem. E ela é uma atriz que interpreta histórias de terceiros, né, de outras pessoas, a maioria mulheres, e como se fossem dela, e ela vai contando essa história que ela contou, que gerou essa conversa toda. Ela conta que a mãe se separou e veio morar com ela. E ela tinha uma filha. E ela trabalhava à noite, ela era promoter. Então, às vezes, ela passava a noite toda trabalhando, só chegava de manhã e era assim que ela sustentava a filha. Quando a mãe veio morar junto, começou a falar para todos os amigos que ela era prostituta. Ave Maria. E tinha uma história, olha que loucura, cara. Sua mãe. Gente do céu. E tinha uma história. E aí, diz que a menina, a filha tinha 8 anos. E diz que a mãe pegava a menina, que tinha 8 anos, que tinha uma novela na época da Globo, que tinha uma prostituta, que era a Giovanna Antonelli, Ai, acho que eu a sei. Capitu. Tá. E aí diz que a mãe botava a neta pra assistir a novela e falou: ó, tua mãe é isso aí. Ai, que maldade. Cara. É. E aí você Não. faz o que com uma mãe dessa? Tranca Joga no pela quartinho. janela. Tranca no quartinho, né? Agora eu vou falar uma coisa pra você E a que me mulher ocorreu. ralando, sustentando a Trabalhando filha, pra sozinha ter a mãe. trabalhando. Para Pra ter a sustentar mãe dentro também. da casa. Filha da puta, essa velha. Né? E aí, porra, vai falar o quê? É verdade. Né? É E verdade. aí diz que ela falou pra mãe que não ia mais poder, não sei o que resolveu disso, mas que aí gerou essa série de comentários que realmente é um caso extremo, né? E tem o seguinte também, a gente tá falando aqui de abandono, não abandono, no alto dos nossos 50 e poucos anos, né? Então, 50 e poucos não, eu já tô mais pra lá, né? Não, eu 50 não, e eu tenho alguns. 27. Então, aí é totalmente diferente de você falar, né, de você analisar isso com uma idade mais jovem, né, com menos caminhar, com menos vivência, É né? verdade, é Eu verdade. falo isso porque eu me lembrei Menos agora. experiência. Isso, porque eu me lembrei agora, eu tenho um conhecido que ele tinha pais muito tiranos, assim. E assim, que realmente difíceis de conviver. E interferiam demais nas escolhas dele, do que ele podia fazer, do que ele queria fazer, né? E o que aconteceu? Uma hora tiveram uma discussão absurda. Esse meu era um amigo, eu perdi contato. Ele chegou a apanhar do pai, com 20 e tantos anos, apanhou de cinta. E assim,
uma coisa absurda. E aí, depois aconteceu um outro episódio, enfim, ele decidiu sair de casa e nunca mais falar com os pais. Foi uma escolha dele, né? Porque ele chegou no limite dele. E ele era novo. Quem somos nós para julgar, Claro. né? E ele construiu uma vida dele, se casou, né? Casou, teve filhos, enfim, construiu a vida dele. Depois de um determinado tempo, passados já alguns anos, a mãe dele ainda tentou contatá-lo, mas ele estava ainda, acho que tinha muita mágoa ainda. Depois não quis saber da mãe. Depois de um tempo ele voltou até a falar com essa mãe e tal. Aí o que aconteceu? Ele se casou, teve filhos, né? E o casamento dele, infelizmente, não deu certo, né? E aí, passado um tempo, ele divorciou, enfim. E ele escolheu viver a vida dele, que não tem nada de errado. Foi viver a vida dele. E só que ele não conseguiu conciliar a vida dele com a vida dos filhos. Ele não deu conta disso. Também não cabe a gente julgar. Óbvio. E aí ele foi caminhando de uma forma nessa relação com os filhos que hoje os filhos não falam com ele. Lamentável, né? Então os filhos já têm idade adulta e escolheram não falar com esse pai. Mas tá tudo interligado, né, Dani? Tá tudo porque interligado. esse pai também, né, fez as coisas que ele achou que devia fazer e tá tudo certo. Mas isso tudo para chegar em que contexto? Hoje, se esse pai fica doente, se ele fica inválido, você acha que esses filhos hoje, no alto dos seus 25, 20 e poucos anos, né, eles iriam cuidar desse pai? Cara, né? Não, Não, né? né? Mas talvez esses jovens com a nossa idade e esse pai precisando, eles Sim. consigam cuidar. Agora, com amor, Não. acho difícil. Então, por isso que eu acho isso. Eu acho que amor, Então, eu acho que o amor cuidado é construção. por isso que eu falo que o cuidado, ele pode acontecer, mas que ele exige algumas coisas. Dentre elas, a maturidade de quem vai cuidar. Né? E esse cuidado pode ser, olha, eu não quero envolvimento com esse meu pai, mas eu pago uma clínica bacana para ele ficar. Eu não quero que ele morra sozinho, doente, abandonado. Não serei eu quem estarei do lado dele, talvez, mas ele não vai estar sozinho. Ou, quem sabe, evolua tanto a ponto de não. Estejam, quanta gente estarei do lado perdoa. dele, Quanta né? gente, Mas claro. essa questão do cuidado, então, ela tem que olhar muito isso, né? Então, eu falo isso hoje com 56 anos. Com 25, eu jamais falaria isso. Eu ia falar, esse pai merece queimar no fogo do inferno. Esse pai tem que ficar sozinho, porque... Mas não. Né? Eu não julgo quem não está perto, quem não perdoa. Eu não julgo. Porque, de novo, eu acho que as pessoas precisam fazer por merecer, né? Mas, exatamente como você falou, quem eu sou hoje, não abandonaria ninguém. Né? Mas eu não julgo quem abandona. Não, definitivamente. Não. A gente não tem. Então, às vezes, as pessoas olham na rua, né? Olha, aquela lá andando na frente deixou a velhinha pra trás. Vai saber que velhinha lazarenta é essa. Insuportável, não para de né? falar. Só fala mal dos outros, não faz fofoca. Futriqueira, enche o saco. Saco pra isso. Enche o saco, né? Porque velho acha que tem licença poética. Não, ele acha que pode tudo. Pode tudo. Eu odeio aqueles Pode idosos. tudo aqui. Eu odeio, não, essa palavra é forte, mas tem uma coisa que me irrita, são aqueles idosos que falam, agora eu posso... Não pode nem nunca porque pode. Agora, no alto dos meus não sei quantos anos, eu posso falar o que eu quero. Não, pode? Pode nada, Fica, porra não nenhuma. Pode. Pode, sabe o que você pode depois de velho? Amar mais, tolerar mais, entender mais. É pra isso que a gente fica velho. Baixar um pouco a crista, pra evoluir. Pra encher o saco dos outros, não. Né? Então não pode, não tem licença poética, tem que respeitar os outros, sim, porque você ainda tá na sociedade. Depois que você morrer, aí você se entende com quem estiver que entender, entendeu? Aí você vê quando que você volta, aí é problema teu. Mas enquanto você ainda convive com as pessoas, a não ser que, sei lá, ermitão, fica sozinho. Mas não pode falar tudo o que quer. E a gente tem que ver o seguinte também, até que ponto o idoso precisa de cuidado ou ele tem carência também. É verdade. Porque uma pessoa... Tem isso também, né? Uma pessoa jovem, carente, vai ser um velho o quê? Provavelmente um velho carente. E mesmo aquele que não foi, pode se tornar. Pode, né? Porque eu acho que aí, verdade seja dita, eu penso, né? Que
e eu já falei isso aqui, quanto mais a gente se aproxima da finitude, É, a gente vai tendo mais medo, né? claro. Então a gente vai tendo aquele medo de ficar só, de morrer só, Só. né? De passar dor, Então eu entendo tudo isso. Então eu acho que isso, né, é uma coisa que a gente tem que olhar também. E aí a carência, né, a fragilidade aumenta. Então tem que ver até que ponto, E nem todo né? mundo desenvolve durante a vida essa espiritualidade que a gente busca tanto, cada vez Exatamente. mais. Aí o medo fica que mais é- assombroso, Que, né? exatamente. Eu não sei como que as pessoas vivem sem Deus. É. E nem morrem sem Deus. Também não consigo entender, mas é uma opção, né? Então eu acho assim que a gente tem que ter essa atenção, né? Porque às vezes o cuidado do idoso é um cuidado mais emocional, de dependência, de carência, né? E aí o buraco é mais embaixo. Então, mas aí o filho vai ficar ali preenchendo o buraco de carência. Então, Caraca, também difícil isso, hein? também não pode. Não dá, né? Não dá para se exigir nada de ninguém, é isso que eu acho. Acho que os casos são inúmeros. As E possibilidades, cada um né? sabe de si, cada um sabe o que viveu, cada um sabe o que tolera, né? É que as pessoas têm essa mania de julgar, né? E eu acho assim, quando você chega na velhice e ainda tem essa consciência, né, de que, ai, eu tô passando por isso porque realmente eu não fiz Eu por também não onde, fiz, né? Eu não sei se isso é bom ou se é ruim, viu? Que Eu também não deve sei dar se um isso buraco, né? Porque não dá tempo de eu não voltar. sei se isso alivia ou angustia mais Não, ainda. diz que não tem aqueles estudos que os médicos falam com pacientes terminais, que os Isso. caras se arrependem, não sei o quê, é um Exatamente. negócio que é o momento. E não sei, eu acho que é bom. Eu acho que é o sofrimento antes do fim. Eu acho que tudo que te aproxima, voltando à história da Amanda, tudo que te aproxima de Deus é bom. E você olhar para dentro, mesmo que seja nos últimos minutos Mas de eu vida. não digo isso nos últimos minutos, eu digo nos últimos anos, e que você tenha anos suficientes com discernimento mental para identificar e reconhecer que você fez muita merda, Mas dá para pedir perdão. né? Então, dá. Sempre dá tempo. Dá. Não sei como é que funciona, não sei se as pessoas perdoam, mas pelo menos o fato de você pedir perdão e você reconhecer deve ser muito bom. Principalmente se você consegue pedir perdão, porque a pessoa tá ali do seu lado ainda, né? Pô, que é uma Agora, se não tiver mais, aí. glória. Então, eu não sei se isso. Você entende o que eu quero dizer? Eu não sei se Entendo. isso alivia ou não. Sofrimento muito grande, né? Então, eu acho que essa questão do idoso, né? E aí vem essa falando que é melhor idade. Eu não acho nada de melhor É idade. horrível envelhecer, pelo amor Eu de acho Deus. que é uma coisa muito. Não, você tem que estar muito preparado horrível. para isso. Porque você perder a sua autonomia, você não conseguia andar, você não conseguia sentar direito, Nem você todo sente mundo. dor, você chove, não sei o quê. A gente com 50 e pouco já sofre. E Então, quando assim, você não fica é bom. sozinho, é pior ainda. Pior né? ainda, pior E tem ainda. aquela pessoa que não tem o familiar perto, mas tem amigos. Claro, né? Aí tudo bem. Aí óbvio. tá ótimo, né? Não tá sozinho. Então, eu vou te fazer uma proposta. Vamos ficar velhinhas juntas, sim? Menina, eu tenho um amigo, já falei aqui dele? Já Do falou, mas Vitor. conta de novo. Então, o Vitor, a gente tinha esse combinado, né? Que se a gente ficasse velhinho e não tivesse ninguém, que a gente ia morar junto, pra um dar Isso. chazinho pro outro, botar meia no pé do Então, eu outro, também dar um quero remedinho. estar morando A gente junto faz com uma vocês. república de velhinho. Né? Maravilhoso. Vamos vir, a gente chama os velhinhos, vai agregando velhinho. Isso, né? show. Fica tudo fumando baseado, esperando. Não tem Eu não vou fumar baseado, cada mas fome. eu tomo vinho. Não, mas não tem o Invasões Bárbaras, aquele filme que o cara tá com câncer, aí os amigos se juntam, isso. e aí ele fica fumando maconha pra melhorar as dores e tal. Aí a gente fica como tudo assim, alternativa, a os gente velhinhos pode. malucos. Eu prefiro ficar no vinho ainda, mas a gente... Não, eu também. Espero que a gente possa beber vinho, né, amiga? Então, pois é. Mas é uma escolha, né, querida? A nossa Eu sei que o vinho faz mal, não é isso que a gente falou com a Amanda? Eu sei que o vinho faz mas mal. eu quero. Mas eu quero. Também. Eu vou beber muitas garrafas. Beijão. Até a próxima. Até a próxima.